Fala Macharal, boa noite. Você já deve ter ouvido aquele refrão, né? Amor é cristão, sexo é. Não, não, não. Sexo não é pagão. Sexo é divino. Diga comigo, divino. Me perdoe, Rita Lee, mas ela está completamente errada nessa composição. Sexo é divino. Foi Deus que criou, foi Deus que viabilizou e foi Deus que ordenou. Se liga aqui o que é que diz em Gênesis 1:28, quando Deus dá a primeira ordem para Adão e Eva, assim que cria Adão e assim que cria Eva, a primeira ordem que Deus dá. Se liga, Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Mano, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Como é que eles vão fazer isso? Jogando sementinha de jabuticaba na terra? De jeito nenhum, fazendo muito sexo para a glória de Deus. Porém, como foi Deus que criou, cara, existem princípios, existe uma ordem a ser cumprida para que o sexo seja usufruído da sua melhor forma, na sua plenitude. E eu te convido essa noite a gente ver algumas características que Deus deixou para que ele fosse utilizado, fosse desfrutado na sua plenitude. Vamos embora? O primeiro ponto que eu queria deixar aqui é: santifique o ambiente. É importantíssimo que o ambiente esteja santo, imaculado, assim como diz Hebreus, no capítulo 13, o verso 4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos imorais e adúlteros Deus o julgará. É importantíssimo que o ambiente seja santo, o seu quarto, a sua casa, a intimidade de vocês, o ambiente é importantíssimo. Eu queria trazer dois pontos dentro desse primeiro ponto que eu trouxe aqui, que é importantíssimo para que tudo seja feito na sua plenitude, para que seja desfrutado na sua plenitude. São dois. O primeiro é privacidade e o segundo é liberdade. Primeiro, privacidade. Onde você mora? Com quem você mora? Quem dorme com vocês? Isso é super importante. Primeiro, homem, vocês ainda moram na casa dos seus pais? Existem pais no mesmo ambiente? Isso é prejudicial para a privacidade de vocês. Eu entendo perfeitamente que existem grandes dificuldades de logísticas muitas vezes, dificuldade financeira, etc. E que isso também, eu entendo, era um ponto a ser discutido lá no começo, antes de você casar. E agora, casado com filhos, etc., a coisa complicou um pouco, não é? Pois é, mas o princípio de Deus é: deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Então, se você mora com seu pai e sua mãe, com certeza a privacidade de vocês com relação à questão sexual está prejudicada. Né? Quem dorme com vocês? Muitas vezes é comum a gente encontrar casais que compartilham a cama com os filhos. Né? Nos primeiros meses é perfeitamente entendível, né? O neném ainda mama, né, em livre demanda ali nos primeiros 3 meses principalmente, mas é importantíssimo que vocês exercitem a individualidade do ambiente de vocês e do neném. Não importa a idade, né? Muitas vezes a gente deixa, acostuma 4, 5, 6, 8, 10 meses, um ano e a criança tá lá na nossa cama, no nosso leito. E isso prejudica muito o desempenho sexual do casal. Né? Atrapalha na intimidade, vocês ficam limitados acerca de diversas coisas quando a criança está na mesma cama ou no mesmo quarto. E tem outra coisa, isso também está sendo discutido muito fortemente pela psicologia pediátrica dos problemas que isso pode trazer para a criança que está no mesmo ambiente sexual dos pais. Isso é prejudicial. Eu não sou especialista no assunto, mas já li bastante a respeito desse assunto. Então, se interesse você, pai e mãe, em pesquisar sobre esse assunto, o que acontece com as crianças, com a psicologia infantil, o que é que a psicologia infantil diz acerca de crianças que estão no mesmo ambiente sexual que os pais, mesmo que estejam dormindo. Lógico que você vai procurar fazer quando a criança está dormindo, mas não deixa de ser prejudicial. Então procure ler a respeito, procure se informar a respeito, porque isso é prejudicial tanto para o desenvolvimento da criança quanto também para o desempenho sexual do casal. Então, homem, esse recado é para você. Resolva. A sua casa só tem um cômodo? Não.
Sim, se a sua casa só tem um cômodo, tem jeito também. Mas se a sua casa não tem só um cômodo, não é só o quarto misturado com a sala, com a cozinha, etc., então tem jeito mais ainda, certo? Procurem orientação, procurem ler a respeito e, homem, resolva essa questão, beleza? A mulher, ela precisa de uma privacidade total, de um ambiente totalmente privativo, sem janelas abertas, cortinas, portas entreabertas ou o risco de alguém entrar. Tudo isso tira a concentração da mulher no ato sexual. Então isso precisa ser muito bem elaborado, muito bem organizado para que essas questões sejam bem resolvidas. Deus se interessa que vocês tenham uma vida sexual sadia, saudável, frutífera, inclusive, viu, meus queridos? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui, mas esse é apenas o primeiro ponto que a gente vai abordar. Santifique o ambiente. Creia que tudo está santificado, a sua casa é entregue, santificado. Guarde o leito da sua casa para o seu ato sexual. Não use motéis, não use lugares onde pessoas depravadas vão fazer todo tipo de prática sexual possível e imaginável. Guarde o seu leito para sua prática sexual. Isso também é um outro assunto muito discutido no meio cristão que deve ser também muito bem esclarecido em outras oportunidades. Santifique o ambiente. Esse é o primeiro ponto. Prometo voltar em outro vídeo, porque esse já está se estendendo demais para a gente discutir os outros dois pontos. Santifique a parceria, santifique sua consciência, beleza? Volto qualquer dia desse aí com os outros dois pontos. Muito em breve, viu? Um abraço.